um alerta à população de Alagoas. Isso porque uma dentista de Arapiraca ela foi afastada após denúncias de procedimentos ilegais com silicone industrial. Uma substância que é tóxica e proibida pela Anvisa. Uma das pacientes, ela segue internada em estado grave após sofrer necrose nos glúteos e na perna. As aplicações, segundo as denúncias, eram feitas em casa, sem higiene e com materiais improvisados. Nós vamos conversar agora com a advogada Elizabeth Alcântara, ela que representa uma das vítimas. Elizabeth, muito obrigada pela sua participação. Doutora, a senhora, representa uma das vítimas desse caso. Como é que essa paciente chegou até a suposta profissional e o que ela relatou sobre como foi o procedimento? Bom dia, tudo bem? Olha só, a minha cliente, ela é do município de Murici, e ela informou que a dentista, que nós não podemos divulgar o nome, ela ficava em busca da minha cliente, induzindo a fazer o procedimento, o tempo todo mesmo, até que ela foi convencida a fazer esse procedimento, e a princípio seria a aplicação de uma substância chamada PMMA. Essa aplicação foi feita em casa, deveria ter sido feita 2 aplicações no período de 15 dias, e aí logo após a primeira aplicação, demorou alguns dias, ela começou a ter reação, e chegou a ir ao hospital. Foi ao hospital, a dentista arcou com os custos, pagou um cirurgião, da confiança dela, e no momento ela confessou que talvez o produto fosse errado. Ela disse que seria silicone. E isso foi confirmado também pelo cirurgião na ocasião. Foi o momento em que a minha paciente entrou em crise, porque ela pagou por um produto que foi aplicado outro. Ela teve sérias complicações, até hoje está internada lá no Hospital de União dos Palmares, com muitos ferimentos nos glúteos, está fazendo drenagem e também ela ficou com infecção. A princípio, a dentista pagou algumas despesas com deslocamento dos acompanhantes, algumas medicações, mas no dia de hoje nós recebemos a notícia de que ela sumiu, simplesmente sumiu. E a minha paciente, a minha cliente continua internada no Hospital de União dos Palmares. Ô, doutora, esses procedimentos, além de proibidos pela Anvisa, também não podem, ser realizados por dentistas. Quais crimes podem ser atribuídos a essa profissional envolvida? Exatamente, por ser um procedimento que não é permitido pela dentista, ela praticou o crime de medicina ilegal, né? O exercício de medicina ilegal e também o crime contra a saúde pública. E com dolo, né? Porque ela sabia, de fato, o produto que ela estava aplicando. Ela informou que estaria aplicando um produto, mas aplicou outro. Talvez pelo custo do produto, né? Por ser mais benéfico para ela. E isso causou prejuízo à minha cliente. A senhora já teve acesso a laudos médicos ou provas, que confirmem o uso de silicone industrial nas aplicações? Nós não temos as provas ainda, porque a informação no Hospital de União dos Palmares que o paciente não pode sair com o prontuário médico, mas o cirurgião, ele informou, junto com a própria dentista, que era silicone o produto. A minha paciente, a minha cliente, ela está em posse desses produtos, né, para fazer análise, ela ainda está impossibilitada, e no momento a preocupação é a restauração da saúde dela. Então, nós estamos resguardando para tomar outras medidas, mas ela confessou que foi o silicone. Já existe um processo criminal aberto contra essa dentista e quais são os próximos passos na justiça?
Olha, os próximos passos, primeiramente, nós já sabemos que ela está com a habilitação profissional dela suspensa. Os próximos passos são o ajuizamento de ação por danos materiais e morais, que envolve tanto a seara criminal como a seara consumerista, porque ela violou o direito de informação do consumidor. Isso mesmo. Além, né, doutora, da responsabilidade criminal, a vítima que a senhora está representando, ela também pode buscar indenização por danos morais e estéticos? Com certeza, ela deve, na verdade, buscar a indenização por danos morais e estéticos, principalmente porque ela foi submetida a uma cirurgia desnecessária. Pelo menos a minha paciente, ela, no momento da cirurgia, a anestesia não funcionou, então ela sentiu muita dor. Doutora, muitos desses procedimentos, né, ainda são feitos de forma clandestina, né, como a gente sabe, com promessas de resultados rápidos, né? Que alerta a senhora faria às mulheres que buscam essa harmonização corporal? A buscar o profissional que tem, de fato, a habilitação para fazer isso, né? Que são os cirurgiões plásticos, porque dentista trata de dente. Pode fazer alguns procedimentos estéticos, como botox, coisa do tipo, mas essa questão de outros preenchimentos, principalmente no glúteo, é muito sensível e os prejuízos são grandes. E caso alguém, a gente não sabe, né, quantas pessoas, quantas pacientes foram lesadas, né, no caso dessa profissional ou de alguma outra, né? Caso alguém tenha feito um procedimento semelhante, o que deve fazer imediatamente? Procurar um médico para saber como é que está a saúde corporal da pessoa, porque teve um caso de Arapiraca que a moça está com a parte necrosada, né? Então, assim, como eu falei, deveriam ter sido duas aplicações no período de 15 dias, mas já na primeira aplicação a minha cliente demonstrou reação. E pelo que eu fiquei sabendo, esse procedimento já foi feito em mais de 30 pessoas, mas somente agora que veio essas reações negativas. Tá joia, doutora. Muito obrigada pela sua participação. Desejamos aqui melhoras para sua cliente. O Conselho Regional de Odontologia, ele suspendeu, né, como a doutora Elizabeth falou, suspendeu, né, o registro da profissional e o caso, ele é investigado pela Polícia Civil.